Essa live foi marcada para 19 horas. Eu sei que tem pessoas chegando, mas à medida que forem entrando, as pessoas vão se conectando e acompanhando o restante da live. Eu queria dar boas-vindas a todos vocês. Que Deus os abençoe. Essa é uma nova forma de que os jovens criou para que a gente possa se comunicar com vocês. Eu quero agradecer a presença de vocês e sejam bem-vindos. Então vamos tocar a bola para frente. Eu queria começar fazendo oração, pedindo permissão de Deus para que tudo dê certo nessa live e que o Senhor fale aos nossos corações. Onde vocês estão, eu gostaria que vocês orassem junto, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente, Pai, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, através desta live, através do Ministério Jovens Nativas, Senhor, para falar pelos líderes do ministério, para falar aquilo que o Senhor colocou no coração deles e agradecer pela oportunidade de eu estar aqui sendo usado, Pai, para ser transmissor da Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor tome conta deste momento, que o Senhor tome conta dessa live, que o Senhor me dê direcionamento para falar aquilo que o Senhor deseja, que o Senhor toque no coração de cada um e introduza aquilo que o Senhor quer falar com cada um individualmente. E que essa live seja apenas para a glória do Teu santo nome, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pelo ar que respiramos, pela oportunidade de vida que nós temos todos os dias de nossas vidas, Pai. Que o Senhor esteja conosco em todo o tempo, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal, porque vivemos um momento de pandemia, um momento de terror na questão da pandemia por conta desse vírus, um momento onde vivemos um momento de temor também, porque é chegado o fim dos tempos, Pai. Os sinais estão se cumprindo e nós aqui estamos pedindo cada vez mais, Senhor. Nos protege, nos livra, nos salva, Senhor. Esteja guardando todos os filhos, todos os seus filhos, Pai. Esteja guardando, esteja protegendo, porque o inimigo está aí, querendo nos atingir a todo tempo, mas o Senhor é mais poderoso. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar neste meio, porque é onde se reúne duas ou mais pessoas, o Senhor se faz presente, ainda que através de uma live, ainda que através de um sistema online, mas o Senhor está presente em cada residência de cada pessoa que está assistindo essa live neste momento, Senhor. Então guarda a residência de cada um que está nesse momento. Guarda as famílias de cada um. Guarda os corações de cada um, Pai. Que o Senhor possa produzir paz, que o Senhor possa produzir ânimo, verdade nos corações de cada um. Que o Senhor possa, enfim, nos fazer seguir firmes, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Porque é o que eu te peço e agradeço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver, o pessoal está chegando. Enfim. Pessoal, o objetivo dessa live, os líderes, Morgana e Jeremias, em conversa com os líderes de cada base, como eu falei agora há pouco, né, com Cris Vidal, como nossa antiga líder, ela que acabou dando um tempo pelos seus motivos, que Deus está no controle de todas as coisas, mas a gente tem que dar continuidade no trabalho. E esse ano estou contribuindo para que a gente conduza essa base da melhor forma. O problema é que toda essa pandemia que está acontecendo no mundo inteiro, causando entre infectados e mortos muitas pessoas prejudicadas, e tem atingido também a igreja. De que forma? Nós estamos isolados, nós ficamos sem acesso às pessoas, sem acesso aos nossos irmãos de uma forma mais presente. E é disso que eu quero tratar. Falar da base de comunhão dos Jovens Nativa. Qual é o objetivo disso? Como continuando falando,
fazer com que as pessoas, porque desde que se começou a quarentena, que a atividade da igreja, ela foi prejudicada nesse sentido, de dar continuidade aos trabalhos, aos projetos. Então, essa live é justamente para tratar, para apresentar para vocês a base de comunhão, assim como haverá, conforme a vontade de Deus, outras lives de outras bases, porque foi feita a seleção no grupo dos Jovens Nativa, que todos vocês fazem parte, para fazer a seleção dos voluntários de cada base. Já temos algumas pessoas que são do ano passado, que vão permanecer na base de comunhão. E eu, inclusive, fiz parte do ano passado. E esse ano, novamente, a gente renovando a questão do voluntariado, fizemos essa seleção no grupo do Jovens Nativos. Só que não pôde levar isso adiante porque o projeto da base de comunhão não foi apresentado a vocês e não foi iniciado nada. Algumas bases já estão prontas porque já tem um efetivo de pessoas assim suficiente para conduzir, porém não está tendo atividade na igreja. Mas enquanto a gente está sem atividade na igreja, a liderança dos jovens tem promovido lives, tem promovido cultos online, teve vigília também, muitos de vocês participaram. Então a gente tenta conduzir da forma como a própria IBMI está conduzindo, né, através dos cultos online, através do Facebook e YouTube. E o objetivo disso aqui, na verdade, é trazer para vocês, fazer com que vocês entendam como funciona a base de comunhão, em que se fundamenta, apresentar vocês para que quando as atividades da igreja voltem ao normal, as atividades do Ministério Jovens Nativa voltem ao normal, vocês já possam chegar sabendo, tendo certeza de que base fará parte. Para que não haja aquele momento de, vamos dizer assim, preliminar de apresentações, de informações, mas que vocês já saibam através dessas lives o objetivo, o propósito de cada base. E eu venho aqui apresentar para vocês sobre a base de comunhão, a qual, como eu citei, o nome de Alex aqui que está assistindo essa live nesse momento. Estamos juntos na liderança dessa base e, pela glória de Deus, ele não pôde estar presente nesse momento por conta do trabalho, mas ele já está acompanhando aí através do Instagram. Então, eu queria começar falando do texto base que eu coloquei no cartaz. 1 João 1,7. Eu vou estar lendo aqui para vocês esse versículo. 1 João 1,7. Se vocês puderem abrir onde vocês estão, peguem suas Bíblias e abram. Em 1 João 1,7 diz o seguinte: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu tinha deixado também essa frase: a comunhão é uma consequência natural da redenção. Por que eu deixei essa frase e com essa base de versículo? De fato, como diz esse versículo, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Então, nesse contexto aqui, Jesus está falando sobre andar na luz, né? Inclusive, alguns versículos antes aqui, ele fala o seguinte: esta mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Na frase, eu falei que a comunhão é uma consequência natural da redenção. Se você se rendeu a Cristo, se hoje você é cristão, se hoje você é convertido, entregou sua vida a Cristo, está sob o controle dele e agora vive na luz, não tem como você evitar uma comunhão com os outros irmãos que também entregaram suas vidas a Cristo, que também estão nessa mesma luz. O contexto é esse. Existe um local, existe uma iluminação, e todos que estão dentro dessa iluminação estão tendo contatos um com o outro. Por isso que é importante a comunhão. É importante a união. E como eu falei, né, a comunhão é consequência natural da redenção. Se você se rendeu, você está em comunhão. Você tem que praticar essa comunhão. Não tem como você se esconder estando na luz. Se você
tá na luz e não fazer comunhão é como se não batesse a conta, entendeu? Então é bem dessa forma. Eu vou estar aqui citando alguns versículos que é para falar dos princípios que regem essa base de comunhão, dos propósitos. Na verdade, a base de comunhão ela não deixa de ser um segmento. Ela é um segmento, na verdade, da própria IBMI, né? Ela é um segmento. E tem um propósito, óbvio que tem um propósito. E qual é esse propósito? É conduzir a igreja à unidade no amor em Cristo, no amor de Cristo. Eu separei algumas referências que reforçam essa questão desse segmento, como o que diz em João 13, abram suas Bíblias, João 13, 34, versículos 34 e 35. Nesse contexto aqui, Jesus é aquele contexto onde Jesus está predizendo sobre a questão da traição de Judas, sobre a negação de Pedro, e mais adiante ele tem alguns momentos que eu vou estar lendo aqui a partir do 31 para que vocês entendam. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora filho do homem é glorificado, Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificar o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Aí ele fala o seguinte: Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco, mas vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então ele começa a conversar com os apóstolos, com os discípulos dele, e ele deixa um mandamento, né? Que é o versículo 34. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, esse é o primeiro mandamento que Jesus Cristo deixou para que nós coloquemos em prática. Amar uns aos outros. Isso faz parte da comunhão. Isso faz parte da união. Isso, na verdade, deve ser a essência do cristão. Deve ser a essência de todos aqueles que fazem parte de uma comunidade, de uma igreja, principalmente. Então, esse é um texto referência. Outro texto referência também para entendermos o propósito da base de comunhão, tanto de modo geral como de modo específico dos jovens, está em Efésios 4, versículo 3. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mais adiante ele ainda continua, né? Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então você vê que ele o tempo todo ele fala sobre união, sobre que é comunhão na verdade, né? Sobre a gente tá tendo que focar nessa parte de união, temos que nos unir mais, temos que buscar mais isso entre nós, ainda que seja através de lives, ainda que seja através de outros meios de comunicação, videoconferências, mas não devemos deixar essa união cair, essa comunhão cair. Devemos fazer nossa parte. Eu trouxe aqui também para vocês o que diz em João 17, né, no versículo 20, quando Jesus ele está fazendo oração. Eu vou abrir aqui o versículo de João 17, 20. Esse é o versículo que eu trouxe como referência. Então, ele diz o seguinte: Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um, e eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plenitude, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. Versículo 23, né? Eu neles e tu em mim. Ou seja, Deus em Cristo e, consequentemente,
Cristo em nós. Como como uma ligação desde o reino de Deus até nós, como Ele quer fazer essa ligação conosco, entendeu? Então, ainda no voltando agora para o livro de Efésios, a carta aos Efésios, na verdade, no capítulo 4, versículo 13, é um contexto onde há a distribuição de alguns dons, né, para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, e ele disse o seguinte, que na verdade essas distribuições de dons foi para que edificasse o próprio corpo de Cristo, né? Mas aí o que é que ele fala aqui no versículo 13? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, mais um versículo referência para reforçar a ideia de unidade, para que todos, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então, tudo é focado na unidade. Não tem como falar do reino de Deus e pensar em algo individual. Temos aqui também a passagem que está em... Segunda, eu vou abrir aqui o versículo para 1 Coríntios 12, 25, que eu separei também aqui para falar. 1 Coríntios 12, 25. Nesse contexto aqui, ele está falando da diversidade, né? Da diversidade dentro da própria unidade. O que não quer dizer que cada um seja individual em suas funções. Ele está falando, tipo, como diz aqui o versículo 14, por exemplo, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Continuando, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Eu vou até continuar a leitura porque vocês entenderão melhor. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então aqui ele está falando da diversidade, né? Enxergando o corpo como o nosso corpo humano, forma e anatomia, né? Mãos, pés, olhos, boca, nariz. Cada membro tem uma função. Como eu falei, existe uma diversidade dentro do corpo, que não quer dizer que cada um seja individual entre si. Essa diversidade, ela faz com que um corpo seja formado. Porém, a função de cada um é importante dentro do corpo. Para que vocês entendam, o corpo é um só. Cada um pode exercer uma função diferente. A gente pode trazer nossa realidade. Um pode exercer dons para cantar, outros para servir, fazer outro tipo de serviço. Como na nossa igreja a gente pode trazer mais especificamente louvor, coral, multimídia, servir dentro do Ministério de Jovens, evangelismos, pastoreio, discipulados. Então, isso são funções dentro da igreja. A igreja é o corpo, que somos todos nós, cada um específico em uma função. Então, não todos os ministérios, todos os serviços, todas as funções necessariamente precisam umas das outras. Elas têm que andar em comunhão. Elas têm que andar em união. O que é que adianta eu estar aqui, eu ter todos os meus membros funcionando no corpo e eu não tenho meus pés? Meus pés não me obedecem. Eu vou para onde? Minhas mãos não me obedecem. Eu vou fazer o quê? Como eu vou pegar as coisas? Como eu vou exercer o tato? Eu não consigo ouvir, meus ouvidos não me obedecem, ele quer agir por conta própria. Como é que eu vou receber as informações? Meus olhos, ele quer agir por conta própria. Ele vai enxergar o que ele quer. E aí? Todos têm que agir em unidade. Com o mesmo propósito, na verdade. São atividades diferentes, são funções diferentes, mas o propósito é um só. Servir e adorar a Deus. No versículo 25 ele fala o seguinte, ainda no capítulo 12 de 1 Coríntios. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então,
Por isso aqui você já tira. Não podemos andar em desacordo, não podemos andar em desunião. Temos que pregar sim a união, temos que pregar sim a comunhão. Temos que exercitar a comunhão, porque a gente fala tanto de comunhão, fala tanto. E eu vejo que muitas pessoas elas têm dificuldade para estar exercendo esse dom que Deus deu a todos, na verdade. E o bom cristão ele tem que estar de fato colocar em prática essa comunhão. Eu vejo que tem muitas pessoas aqui assistindo, comentando, fazendo comentários, acompanhando essa live. Nesse momento estão todos em um só propósito, assim como existem outras lives, outros cultos online e por aí vai o Brasil afora. Então o objetivo é esse, que a gente ande em comunhão. Muitas pessoas chegam na igreja, elas simplesmente chegam, sentam, assistem o culto, saem, não falam com ninguém. Eu até entendo, eu sou um deles, eu não vou falar tanto porque o Cris Vidal bem sabe, eu cheguei na igreja completamente isolado. Mas graças a Deus eu fui me soltando. Hoje eu tô aqui nessa live. Eu nem pensava sobre isso, essa possibilidade de estar aqui falando com vocês. Porque eu não pareço, mas eu sou bem tímido. Mas a gente não pode deixar a timidez tomar conta. Eu percebi que isso pra mim era uma barreira, mas eu consegui vencer a barreira porque eu decidi lutar contra ela. Então hoje eu fico muito feliz. Ainda pretendo melhorar muito, porque eu ainda sou uma pessoa muito, vamos dizer assim, introspectiva. Mas eu sei que Deus ele capacita, Deus ele ajuda a melhorar. A gente tem que se apegar a Ele. Então, para o que eu era e o que eu sou hoje, eu estou muito feliz porque eu evolui muito. Então, basta vocês quererem também. Aquele que é tímido ao extremo, que não consegue falar, que não consegue se expressar de qualquer modo que seja, por algum, qualquer que seja o motivo, se esforcem, busquem a Deus, Ele vai te dar o direcionamento para que vocês possam exercitar mais ainda a comunhão. Jovens Nativa, culto, é, o culto dos jovens. Eu tenho hoje 5 anos e pouco na IBMI. Eu até hoje sonho em ver aquela igreja em todas aquelas cadeiras, pelo menos as de baixo, cheias. Um culto de jovens com aquela igreja cheia. A gente tem que continuar perseverando, na verdade. Porque isso um dia vai acontecer. Mas depende de cada um de nós. A gente tem que tratar isso com todo o coração. E eu estou buscando melhorar nesse sentido. E a mensagem que eu deixo para vocês é isso: busquem também. Busquem também, porque a gente precisa crescer. Esse, essa, essa noção de ministério, essa noção de comunhão. Eu trouxe também aqui um versículo que está em Hebreus 24:25. Diz o seguinte: E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros e ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É isso, né? Como fala aqui, né? Ainda mais quando você se aproxima o dia. A pandemia tá aí, tá batendo as portas, mais um sinal de Deus, mais um sinal do fim dos tempos. O dia tá chegando. A gente não sabe, não faço ideia, talvez eu nem viva mais para ver, enquanto ser humano aqui na Terra, mas eu sei que o dia tá chegando. Então a gente tem que buscar, a gente tem que estar ali clamando ao Senhor todo o tempo. Eu tive uma ministração alguns cultos atrás sobre isso, sobre essa questão, a questão da igreja. O Espírito Santo falou muito comigo sobre o fato de que esse é um momento onde a igreja é um momento de prova da igreja, é um momento de, vamos dizer assim, um momento onde deve acontecer um avivamento, um momento onde é decisiva para a igreja, é aquele momento onde o mundo depende da igreja para que clame ao Senhor e acabe com todo esse temor, toda essa pandemia. O problema é que isso, o Espírito Santo passou para mim. O problema é que
eu estava enxergando na hora uma igreja adormecida. A gente olha assim em nossa volta, a gente vê, porque o nosso contato social são pessoas cristãs da mesma igreja geralmente. A gente conhece outras pessoas que também são pessoas cristãs, que são pessoas frequentes e estão ali, pessoas de oração, de fé. Então a gente se apega muito a esses detalhes e acha que a igreja está acordada, vamos dizer assim. Posso estar até sendo duro, mas o que eu enxerguei foi uma igreja adormecida, porque quando para observar toda essa atividade, toda essa oração, todo esse clamor que nós exercemos e assistimos e praticamos, consegue ser, na verdade, a minoria. Conseguimos ser a minoria. A maioria dos que deveriam estar fazendo esse papel estão o quê? Em casa, com outras atividades e criticando muitas vezes algumas igrejas por estarem exercendo culto online, por estarem usando a internet, por estarem, como fazem, como sempre, criticam o nosso evangelismo do carnaval, outras formas de evangelismo. Então, a igreja não se une. Então, como é que a igreja que anda desunida, que não procura entender? Paulo disse, é um versículo que eu não me lembro agora, mas Paulo disse que não importa a motivação, que não importa se, trazendo para a realidade, o evangelismo, a forma de evangelismo seja com motivos falsos ou verdadeiros. O que importa é que a palavra de Cristo, a palavra de Deus, esteja sendo pregada. E nisso ele se alegrou. E nisso devemos nos alegrar. Então, eu me apego a isso também. Porque o próprio Paulo, detentor de todo aquele conhecimento, de toda aquela intimidade com Deus, ele falou que, tipo, não, desde que não esteja praticando heresia, vamos lá falar de Deus. Aí fica uma igreja falando, eu não concordo, eu acho isso errado. Ninguém está obrigando que vocês concordem, ninguém está pedindo que vocês concordem, mas respeitem, mas ajudem. Porque, na verdade, o que a gente está fazendo é melhor para que o reino de Deus seja engrandecido aqui na terra. Ninguém está fazendo, pelo menos dentro do que eu observo, a maioria dos cristãos de fato, verdadeiro, que estão ali, espírito de oração, junto com Cristo, tal, ali, pela fé mesmo, segundo conforme a palavra de Deus, eles não estão fazendo nada para prejudicar o reino de Deus. Eles querem engrandecer mais o nome de Deus. Há aqueles que querem queimar a igreja, que, como sempre, a gente sabe disso, a falsa profecia, os falsos profetas estão aí para isso. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte porque isso aí existe. Então, o que acontece é isso. A igreja está adormecida. Então, a gente tem que procurar fazer a nossa parte. A gente tem que ser incentivador, na verdade. Temos que, temos que ser incentivadores do clamor, da busca. Porque a gente chega na igreja, termina o culto, sai, e aí depois? O pastor fala isso o tempo todo, e depois? A gente faz o quê? Fica assistindo TV, jogando, entre outras coisas. Eu sei que isso aí é uma coisa que muitos de nós acabamos cometendo, mas o importante é que a gente tome consciência e procure se corrigir, ainda que demore, ainda que não tenha conseguido, mas nunca esqueça de que temos que tentar melhorar nessa questão. E é importante que a gente busque, na verdade, né? Salmos 133, versículo 1 fala o quê? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então você pode observar que em toda a Bíblia tem passagens sobre a ideia de união, a ideia de comunhão. Então, por que a gente não coloca essa ideia nos nossos corações? Por que a gente não pratica isso? Eu falo de modo geral. Por que é tão difícil a gente praticar a união? Tá ajudando uns aos outros. Esse momento de pandemia está sendo uma ótima oportunidade de um irmão estar ajudando o outro em muitas necessidades. Mas e aí, o que estamos fazendo pelo outro? Deixa a reflexão. O que estamos fazendo pelo outro? Verdade, como disse Malu, se temos comunhão uns com os outros, temos comunhão com Deus. Não tem como você dizer que tem comunhão com Deus e não ter com os irmãos. Não tem como. Se você não tem comunhão com seu próprio irmão, a palavra é dura mesmo. Você não tem comunhão com Deus.
Porque a essência de Cristo sempre foi essa, a essência de Deus sempre foi essa, a união. Mas e aí? Quando você não pratica, você já parou para pensar quando você não pratica essa união, quando você não pratica essa comunhão? Estamos todos na mesma luz, mas e aí? Quando você não pratica, você já parou para pensar que você pode não estar praticando a comunhão com o próprio Deus? Tem muitas coisas que a gente para refletir assim que a gente acaba falando em muitas coisas. E é isso que a gente precisa fazer. O diferencial, nós somos a geração futura da igreja. Como é que está a geração da igreja hoje? Como é que era antigamente? Nós somos responsáveis pela geração futura. Nós, os jovens, somos responsáveis pela geração futura. Como você enxerga a igreja daqui a 10, 20 anos? Nós que iremos estar ali conduzindo essa igreja. Nós temos que ser exemplos para os nossos filhos, netos, bisnetos, para gerações futuras. E aí, o que é que você faz? O que é que eu faço para engrandecer o nome de Cristo, para que o nome de Cristo continue sendo engrandecido ao longo das gerações? Porque o que a gente vê é só isso, só, vamos dizer assim, a igreja de um certo modo enfraquecendo, o mundo tomando conta, a gente fica se moldando a muitas coisas do mundo. A palavra diz que a gente não deve se moldar às coisas do mundo. A gente tem que usar, na verdade, o que o mundo oferece como mecanismo para que a gente possa usar isso para o reino de Deus. E muitos fazem isso, mas eu me preocupo, eu fico triste porque não é a maioria. Nós somos um país onde não vivemos em perseguição, nós temos liberdade de culto, a Constituição não garante isso, nós temos liberdade de culto. E o que fazemos? E então eu vejo países onde há perseguições, onde o cristão ele não pode exercer sua fé publicamente. Não pode, mas eles estão ali perseverando de coração, perseverando, colocando a própria vida em risco. Mas o que fazemos? Nós vivemos em conforto. Nós podemos alcançar isso que estamos fazendo aqui. Eu lembro de uma frase que um dos que fazem parte da rede de TV, Rede Super, da Alagoinha, Minas Gerais, quando vieram para cá na Ação Brasil, na Fonte Nova, a gente teve contato com ele, pessoal do multimídia, ele falou uma frase que me toca até hoje: isso aqui, ó, live, isso aqui online. Ele, como é da parte de mídia, ele falou tão natural, ele falou: o meu ministério é fazer com que a palavra de Deus chegue o mais longe possível. Isso aqui é uma forma de evangelismo, isso aqui é uma forma de propagação da palavra. Se cada um de nós fizermos isso aqui, não necessariamente fazer vamos dizer assim, uma questão ministerial como essa do Ministério de Jovens Nativos, mas se cada um de nós, vamos fazer aqui uma live, chama algumas pessoas, começa a falar de Deus. Tem outras pessoas no seu Instagram que vão começar a assistir. De repente, o que você está conversando com seus amigos vão ser assistidos por outras pessoas que vão ser tocadas. Então a gente tem que aproveitar esses mecanismos de evangelismo. Como o Malu disse aqui, isso também é adoração. Então, é isso que temos que nos motivar a fazer. A gente não precisa ficar esperando que o líder puxe pelo braço, que o pastor diga o que temos que fazer. Nós temos a essência de Cristo. Nós temos liberdade, livre acesso a Deus. Se surgir uma ideia no seu coração, peça a Deus a orientação e bola para frente. Exercer a união, exercer a comunhão. Então é isso, pessoal. Eu não quero me prolongar muito, porque eu acabei falando um pouco aqui demais, mas porque, na verdade, como eu falei no início, o objetivo dessa live é trazer para vocês informações sobre a base de comunhão, para que vocês tomem ciência, para que vocês tenham noção da escolha, para que quando retornemos com as atividades do ministério, a gente já venha sabendo de que base faremos parte. Hoje começa a live da base de comunhão. Eu quero falar um pouco sobre, na verdade, a parte prática desta base de Ministério de Jovem Nativa. Do pouco que eu vivi
que foi ano passado, foi ano passado quando eu decidi fazer parte. Já estou no Ministério de Jovens já faz um tempinho, mas especificamente na base da comunhão foi a partir do ano passado. E a parte que eu entendo como prática, como eu falei, vamos tratar da parte dentro da igreja primeiro. Da parte dentro da igreja. Qual é a função da base de comunhão? É, a princípio, recepcionar, ajudar ali na recepção das pessoas. É fazer com que as pessoas sintam-se à vontade. Tem muitos cultos onde há muitas vezes visitas. Pessoas que ainda não são convertidas. Novos convertidos. Mas principalmente os que não são convertidos. A este devemos dar uma atenção um pouco maior. Porque eles estão ali para conhecer a igreja, para conhecer... Eu digo a igreja, não vou dizer os jovens, mas a igreja. Muitas vezes ele recebe convite de outro jovem, ele vai, vamos para a igreja. Não é vamos para o culto de jovens, vamos para a igreja. Ah, um culto de jovens. É o subtítulo no caso. Mas vamos para a igreja, vai ter um culto. E chega lá, essa pessoa não é bem recebida, essa pessoa não tem atenção. Às vezes essa pessoa está se sentindo sozinha, essa pessoa está se sentindo solitária. E muitas vezes quando elas decidem frequentar, receber o convite para a visita na igreja, estão nessa condição, na maioria, em algumas vezes, não vou dizer a maioria, porque eu não conheço essa estatística, mas a gente sabe que muitas pessoas, quando estão procurando se entregar a Cristo, é porque não estão encontrando mais nada no mundo. Então existe um vazio, existe uma solidão ali. E é neste momento, quando eles chegam até nós, porque alguém já foi buscá-lo. Quando ele chega até nós temos que dar continuidade a esse trabalho, que é fazendo uma boa recepção, dando atenção, sendo sensível, tendo esse olhar sensível para estar ali buscando acolher a cada um que chegue, fazer com que eles não se sintam isolados, porque eu já ouvi muitos relatos de tanto de novos, de não crentes como de novos convertidos, pessoas que alegam que não foram bem recebidas. Às vezes eu fico pensando assim, pô, um que já é cristão alegar isso é meio que assim, poxa, ele é cristão, pô. Então vai ficar dependente de pessoas, ele tem que ficar dependente de Cristo. Mas o não cristão, esse sim a gente tem que dar atenção, tem que mostrar para ele quem é Cristo. Tem que mostrar para ele quem é Cristo através de nós. Porque é através dos nossos exemplos, porque querendo ou não, a pessoa acaba virando dependente do outro porque ele quer ver no outro aquilo no que se apegar. E se não transmitirmos a imagem de Cristo através de nós, que Cristo ele vai enxergar? Então temos que procurar rever isso com nossas atitudes, nossas falas. E não adianta eu ser uma pessoa maravilhosa na frente do irmão que está ali, o meu irmão venha, aquela recepção calorosa. Não adianta. Se dentro de casa, se fora da igreja, você não é a mesma pessoa. Porque um dia a máscara cai. Então procure sempre estar se edificando em Cristo. Procure estar sempre buscando os valores, buscando essa comunhão com Deus. E através dessa comunhão com Deus, o Espírito Santo ele vai tomar conta de você. E a partir daí vai começar a dar frutos. Você vai começar a dar frutos. E esse seu comportamento, essa sua reflexão, vamos dizer assim, o que você vai refletir de Cristo, é o que a pessoa vai enxergar. Quando a pessoa olha para você, quem você quer que ela enxergue? Você, pobre pecador, ou Cristo? Então vamos praticar mais isso. Esse é um dos objetivos da Base de Comunhão dentro da igreja. Está ali exercitando o acolhimento, fazendo com que as pessoas se sintam bem, fazendo com que as pessoas elas possam retornar outras vezes, elas possam enxergar a Cristo. É a partir daquele momento onde ela enxergar, meu Deus, aqui é tão agradável, viver com essas pessoas é tão agradável, é tão suave, e tipo, olha para o mundo e vê que não tem nada de agradável, começa a enxergar que o mundo é ilusão, e olha para a igreja, tipo, eu fui num culto, eu me senti tão recepcionado, tão bem recepcionado, é tão agradável lá dentro, eu vou querer outras vezes. Até que Cristo vai tomar a pessoa. Porque esse é o nosso objetivo, trazer as pessoas para mais perto de Deus. E eu queria trazer algumas atividades, né? Tipo assim, algumas funções da base da comunhão. Dentro da igreja, basicamente é isso. Obviamente que vai ter outras funções mais específicas, mas isso é bem natural. Mas basicamente é isso, é estar nesse contato de cuidado, de acolhimento. E na parte externa,
nós temos, a princípio, uma subbase, se pode ser chamada assim, que é o Nativas Run, que é um projeto que foi criado, salvo engano, em 2017. Não tenho certeza, acho que foi 2016. Cris pode estar assistindo, ela pode confirmar isso aí. Nós iniciamos esse projeto e trazemos ele para a base da comunhão do Ministério de Jovens, que consiste em atividades físicas, que a princípio as principais são corrida e caminhada, além de atividades de, de aeróbicos, entre outras formas de atividade para que a gente possa estar exercitando o nosso corpo. Aquele funcionalzinho, O tá? funcional, como o Levi falou aqui, o funcionalzinho aqui, de vez em quando sempre rola ali na orla, na praia, geralmente ele é em Barra. Cris confirmou aqui 2017, fevereiro de 2017, isso mesmo. É, então, esse Nativas Run, ele tem essa função de estar fazendo com que a gente exerça mais a comunhão, ao mesmo tempo cuidemos do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Nós que gostamos de fazer essa atividade estamos sofrendo por causa dessa pandemia e estamos em casa, não podemos fazer muitas atividades na rua em comunhão para evitar aglomeração. Então está aí praticando o isolamento social. Estamos sofrendo de fato, mas uma das funções da base de comunhão é essa, é estar administrando essa subbase, que é da atividade física dos jovens. Como foi falado, é funcional. De vez em quando tem o funcional na praia, que a gente chama de Nativa Beach. Tem outras atividades que nativas no parque, como a gente acabou fazendo uma esse ano. Foi esse ano? Tô todo. Foi esse ano ou ano passado? A do Nativas do Parque. Rapaz, Eu esqueci agora. foi Foi esse esse ano. ano, né? Foi no Ali começo. no foi isso mesmo. Então, essa a questão das ativas no parque, então formas de praticarmos a comunhão. É muito legal porque a gente reúne as pessoas, reúne os membros do Ministério dos Jovens Nativa e não necessariamente membros dos Jovens Nativa, mas quem sentir a vontade de participar da igreja é muito bem-vindo. É uma forma de evangelismo também, porque a gente começa a praticar atividades onde muitas vezes acabam incorrendo em evangelismo no local onde a gente esteja. Parque da cidade, a gente acaba exercendo evangelismo, a gente acaba transparecendo, transmitindo para as pessoas aquele ar de comunhão, de alegria, como hoje em dia não se vê mais isso no mundo. As pessoas antigamente praticavam muito isso nas portas de casa, em reuniões e brincadeiras. Hoje em dia o mundo está tão mal que as pessoas querem ficar dentro de casa, está tão perigoso. Mas a gente procura exercer mais isso. Então, as pessoas que enxergam isso, enxergam esse tipo de comunhão, elas acabam se animando, se alegrando. E esse é um momento muito propício para um evangelismo. Aí a Tainá falando dinâmica top demais aí. Então assim, é muito legal porque a gente pratica atividade física, a gente pratica a comunhão, a gente pratica evangelismo, a gente pratica tudo que for a vontade do Senhor naquele momento. Isso também é atividade da base de comunhão. Eu estava conversando com o Alex sobre algum a próxima atividade, a gente até pensou no novo parque que inaugurou, né? Parque dos Ventos ali na Boca do Rio, muito show. E só que com esse isolamento aí, essa quarentena não foi possível, mas em breve a gente estaremos cuidando disso aí. Então essa é uma das atividades da base de comunhão. E é isso. Ela se concentra mais em tudo que é essencial para que a gente possa estar promovendo a comunhão, a união das pessoas, para que a gente possa estar promovendo essas atividades de uma forma com que os jovens que fazem parte deste ministério eles sintam-se acolhidos, sintam-se ativos, porque como eu falei, ainda que a gente não precise estar esperando que o líder ou quem quer que seja puxe pelo braço, mas a gente tem que acabar, a gente tem que fazer isso de uma certa forma, porque como todas as ovelhas precisam de um bom pastor, a liderança dos jovens nativos exerce esse papel de pastoreio também, porque nossa essência existe isso. Nós sempre precisamos de guias, de guias. Então existe essa base justamente para isso.
Todos querem praticar atividades, todos querem praticar comunhão, mas precisamos de um guia. E é para isso que serve também a base de comunhão, para ser guia de todos aqueles que fazem parte do Ministério de Jovens Nativa, parte do corpo do Ministério de Jovens Nativa, como tem o evangelismo, como tem a adoração, o louvor, missões, entre outras coisas. A base de comunhão é serviço, e outras coisas, questão de multimídia dos jovens também faz parte da base de serviço, mas tudo isso aí vai ser tratado mais à frente, vocês conhecerão. Mas a base de comunhão, em um modo geral, é isso. É tudo que se concentra nessa parte da união. Então, que procuremos exercitar mais isso em nosso meio, porque a parte nós acabamos exercendo o que, como eu falei, né? A base de comunhão, ela é um segmento da comunhão da própria igreja, do propósito da própria igreja. No boletim que todos nós recebemos quando chegamos ao culto, tem lá a missão da nossa igreja, que quer dizer o quê? Acolher pessoas com alegria, fazê-las discípulos de Jesus para servirem e adorarem a Deus. Esse é o propósito da base de comunhão. Simplesmente acolher as pessoas com alegria para fazê-las discípulos de Jesus e servirem, adorarem a Deus. Então, nós temos essa responsabilidade. Como eu falei, nós somos a geração, nós somos responsáveis pela geração futura. Então, temos essa responsabilidade. Então, você que vem fazer parte, você que já escolheu fazer parte da base de comunhão nesse ano de 2020, já fique atento. Esse é o propósito. Já venha com o coração aberto para estar disseminando a palavra de Deus, para estar ali disseminando a união. Venha fazer parte. Você que ainda não se decidiu, se decida. Serão apresentadas outras bases, mas agora você já conhece a base de comunhão. Se sentir vontade de fazer parte desse trabalho, você também é bem-vindo. Nós ainda faremos essa seleção, mas infelizmente, enquanto estamos em quarentena, não podemos fazer nada. Mas, pelo menos por aqui, vocês já poderão tomar conhecimento. Valeu, Dai. Tá acompanhando aí, tamo junto. Vou ver alguns comentários. Se o corpo... Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, chovendo em amor. Chovendo em amor. Malu. Não é vivendo em amor não, Malu? Tudo bem, entendi. É a música aí, né? Corpo e família, é isso mesmo. Praticar a comunhão, vivendo em amor. Muito bom. Muito boa lembrança. Eu não sei cantar, né? Senão eu jogaria um louvor aqui, né? O Levi tá aqui, o Levi não quer cantar. Já balançou o dedo aqui, não quer cantar. Só quer tocar bateria. A comunhão é o desejo que nasceu no coração de Deus, Alex, é isso mesmo. Então, falando, poderia soltar um louvor aqui, mas já viu, né? Minha voz não rola não. O Morgana aí, ó, X9, chamando o Malu de X9. Tá vendo aí, Malu? É isso mesmo. Amém, amém. Daniele. Eu sou do coral, mas eu tô você pra vir fazer parte do coral também. Cadê você? Tô esperando até hoje. A gente tá ensaiando não. A gente tá com nossas atividades, a gente tá ensaiando as músicas, mas cadê você? Eu sou do coral, mas eu faço, vamos dizer assim, um tenor. Então nem só de tenor viverá o homem. Precisa de um soprano em contrato, precisa de um. Como é que fala? Um solista. Eu não sou solista. Barítono vai ficar feio aqui, rapaz. Barítono não. Pior que eu acho que eu sou mais pra barítono mesmo. Eu faço um tenor lá forçado. Oxe, respeita a líder, maluco. Puxa saco. Então, pessoal, eu vou estar aqui. Canta junto daí, né? Só que eu não vou ouvir, não. Eu não tenho retorno aqui, não. Cris. Eu sei que ela canta. Eu já chamei ela pra vir fazer parte do coral. Ela ficava cantando lá dentro de casa, arrumando a casa. Eu ficava vendo as histórias dela lá. Eu falei, rapaz, venha, porque você. Ah, não sei cantar, venha, rapaz. Eu também não sabia, não. Hoje eu não sei. Adriele? Adriele? É. Ah, tá bom. Rapaz, Adriele, Levi falando de você aqui, ó. Não falei nada aqui, não, viu?
Andréia, você também, viu, Andréia? Tá dando risada aí. Eu sei que você canta, já ouvi seus áudios lá no grupo do Multimídia. Não fuja não, eu vou estar esperando você no coral também. Aí, Alex, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Esse pessoal, sei não. Vamos exercitar, vamos exercitar. Vamos fazer a obra do Senhor. É, nos stories. Vai. Cara, nas stories mesmo que eu vi, eu nem sei se ela tá fazendo. Acho que ela não tá fazendo mais não. Tá pro canal Tá agora. com o canal no YouTube? É, Ah, vou seguir a Adriele, tá com o canal, não me falou nada, né? é, Tá certo. É, maluco, o Levi tá aqui acompanhando aqui, tá aqui rindo também comigo aqui. Andréia, eu não que, Andréia. Eu sei que você canta. Você tá fugindo. Você tá fugindo, que eu sei. Eu vou puxar você pelo braço um dia. Valeu, meu líder, Gerê. Tamo junto. Tô aqui pela glória de Deus, viu? Tô aqui pela glória de Deus. É isso, Morgana. Os líderes das bases estão no manto. E eu tô aqui nos nervos, de nervoso. En- Enfim, pessoal, eu vou estar finalizando essa live com uma oração. Depois a gente bate um papo para quem quiser continuar. Mas preciso finalizar com essa oração. Que é para agradecer a Deus por tudo que foi dito aqui. E é isso. Vamos orar nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me sustentou nessa live, porque até aqui o Senhor sustentou a todos nós para estarmos assistindo, porque o Senhor permitiu que cada um tivesse tempo disponível para estar acompanhando essa live, Senhor, para que cada um pudesse estar acompanhando a Tua palavra, o Teu propósito, para que cada um possa ali ser alertado. Eu creio que temos aqui nesse momento aquela pessoa que foi tocada com o que o Senhor disse através de mim aqui. Eu tenho certeza disso, Pai. A sua palavra foi dita aqui, foi disseminada, foi espalhada para muitas pessoas que estão assistindo essa live. E eu gostaria de te agradecer porque o Senhor me usou para falar do teu santo nome, Pai, através dessa base. Senhor, muito obrigado por esta noite, hein? Obrigado pelo irmão Levi ter disponibilizado espaço aqui, Pai. Que o Senhor abençoe a vida dele e da família, agora e para sempre, Pai. Agradecer também por todos que estiveram aqui presentes, assistindo, acompanhando, contribuindo e meditando junto com a tua palavra aqui, Senhor. Quero pedir que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor proteja os lares de cada um, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os dê uma noite de paz, um sono restaurador. Amanhã é feriado, todos já é uma consequência, né? Alguns vivem em quarentena, mas a maioria agora ficaram em casa nesse feriado. Que o Senhor possa estar dando discernimento a cada um para que seja um momento para estar ali buscando a tua palavra, buscando a tua face, clamando o teu nome para que essa pandemia logo se acabe, Pai. Eu sei que eu tenho em meu coração que esse é um momento esse é o momento da igreja, Pai. Esse é o momento onde a igreja deve se avivar. Esse é o momento onde a igreja deve se despertar, Pai. Um dos principais propósitos dessa pandemia, que tem a sua permissão, é fazer com que a igreja desperte, Senhor. Eu tenho plena consciência disso e nós devemos praticar mais isso. Nós devemos despertar, devemos praticar ainda mais, devemos clamar ainda mais, porque são nessas horas que temos que buscar mais o teu santo nome, de todo o coração. Não adianta ficarmos com medo do vírus, de qualquer coisa que vai acontecer com nossas vidas. Nós temos que clamar, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, nos livra de todo mal. E tudo que acontece é com a tua permissão. Tudo tem um propósito. Então que possamos estar exercendo esse propósito, possamos estar alertas, vigilantes, porque o dia está chegando e nós temos que praticar ainda mais a vigilância, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Não fazemos ideia quando, mas quando voltarmos temos que estar preparados.
temos que estar ali firmados na Tua palavra. Temos que estar ali firmes, Senhor. Que o Senhor continue nos orientando com toda a boa palavra que vem de Ti, Pai. Com todo discernimento, com toda a orientação que o Teu Espírito Santo nos dá. Que o Senhor continue conosco,